Então, normalizar é o ato de manipular os dados de entrada de forma que a gente coloque os diversos atributos em escalas comparáveis. Esse é o objetivo da normalização. Pegar os atributos que podem ter magnitudes muito diferentes, colocar eles em escalas comparáveis, o que vai fazer com que o desempenho do treinamento da rede neural artificial seja muito, muito melhor, seja muito, muito mais fácil de treinar ela. E isso faz com que os pesos não precisem compensar essa diferença de escala. Então, os pesos, a única coisa que os pesos vão ter que fazer é tentar achar correlação entre isso. Eu vou dar um exemplo simples que me veio à mente agora de um tipo de normalização que a gente poderia fazer aqui considerando uma disciplina numa universidade, numa escola. Se a gente quisesse treinar uma rede neural artificial onde a gente tivesse o parâmetro nota e o parâmetro faltas. Nota e faltas. Eles são elementos que têm escalas diferentes. O parâmetro nota, ele pode ser, sei lá, entre 0 e 100 ou entre 0 e 10. Vamos pegar aqui como referência entre 0 e 10. E a gente pega o parâmetro faltas como se a gente pegar uma disciplina aqui na UFPR, que essa nossa disciplina em específico, ela tem 36 aulas, né? O parâmetro faltas, ela vai entre 0 a 36. Uma forma que a gente poderia normalizar esses dados seria dividir pelo maior valor possível de atributo, do atributo falta ou do atributo nota. A gente pode ter notas entre 0 e 100, a gente pode ter faltas entre 0 e 36. Então, pegando uma distribuição, se a gente pegasse um monte de faltas e notas aqui e o maior valor que a gente tivesse de falta era 36 e o de nota era 100, a gente poderia dividir toda a série de dados por esse maior valor. Por exemplo, para nota ia ficar simples, né? Se a gente pegasse de 0 a 100 e dividisse por 100, que é o maior valor, a gente ia ter a nota entre 0 e 1, representando a porcentagem da nota total. E se a gente fizesse a mesma coisa com a falta, a gente pegasse e dividisse a falta que um aluno tem por 36, a gente teria a porcentagem de faltas que o aluno tem. Então, nesse caso, se a gente fosse analisar esses dois atributos do aluno, a gente teria os dois valores entre 0 e 1, os dois valores expressos como uma porcentagem. Isso é muito mais fácil para a rede neural artificial avaliar. Então, a gente teria, sei lá, um aluno que teria 70, 0,7 de nota e 0,1 de falta. Isso é fácil de analisar. É muito mais fácil do que um aluno que tem 70 de nota e 3 de falta. Isso fica muito difícil para a rede neural artificial avaliar, porque ela tem que compensar essa diferença de escala nos neurônios. Então, ela tem como se fosse uma etapa a mais de treinamento, umas grandes etapas a mais de treinamento do neurônio, porque você vai ter que passar boa parte do treinamento tentando fazer a rede neural artificial entender a escala. E isso é difícil, isso é complexo, exige esforço computacional. Então, essa fórmula que eu falei para vocês, né, de dividir pelo maior, ela é justamente uma das fórmulas mais utilizadas. Ela só é um pouquinho diferente porque ela leva em conta o valor mínimo também. No nosso caso aqui deu certo porque o valor mínimo era 0. Mas a gente tem duas técnicas padrão de normalização. Uma técnica que era basicamente essa que eu falei, dividir pelo maior. Mas se tua escala não tiver fixa em 0, né, aí seria importante levar a amplitude da escala. Então, uma das formas de normalização, que é a chamada min-max scaling, ela calcula os novos x como o x que você quer normalizar, menos o mínimo da série, sobre o máximo menos o mínimo. Por exemplo, no nosso caso aqui das notas ou da falta, qual que é o máximo de falta que pode ter? 36. Qual que é o mínimo? 0. Então, se a gente quiser normalizar, a gente vai pegar a falta de um aluno, por exemplo, 16 menos 0 sobre 36 menos 0. A gente está com ela normalizada na escala entre 0 e 1. Mesma coisa com a nota, né? A nota, a diferença é que vai de 0 a 100. Essa é uma forma de normalização muito boa. É uma das formas mais utilizadas de normalização, é bem simples, bem intuitivo, só que ela tem alguns probleminhas para lidar com os chamados outliers. E outlier aqui em rede neural quer dizer dados que saem muito, são muito discrepantes da faixa média de dados. Não vai acontecer com nota, não vai acontecer com faltas, mas vamos supor que a gente, sei lá,
que a gente esteja tratando uma série de dados ali onde a gente nem usou a falta máxima aqui como referência, colocou, sei lá, nenhum aluno faltou mais que 2 vezes, então a gente escalava só entre 0 e 2 isso aqui, e aí de repente aparece um aluno que faltou 36 vezes. Então isso vira um ponto muito fora da curva, isso vira um outlier, e ele pode tendenciar, pode deixar isso aqui um pouquinho difícil de trabalhar. Quando você tem dados que saem dessa forma outlier, que tem muitos, que tem esse outlier, mas ele tem um desvio padrão, normalmente dados distribuídos de forma normal, né? Altura, dados naturais normalmente, né? Altura, peso, dados que normalmente podem ser modelados por uma curva normal, tem uma outra forma de escala que é uma escala em torno de desvio padrão. Você mantém a relação entre os dados ainda, mas em vez de simplesmente dividir eles por um número, seta eles e deixa o desvio padrão, a relação de desvio padrão igual. E aí esse tipo de escala é chamado de standard scale, que seria escalar em torno de um desvio padrão, ou de z-score chamado. Então só para a gente ver, aqui tem a fórmula, né? Vamos ver os dois, por exemplo. Então a gente tem aqui a gente tem uma série de dados, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí poderia ser um dos atributos, poderia ter diversos atributos, a gente aplica isso em cada um dos atributos, mas esse atributo em específico ele tem os dados 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente pegar aqui o mínimo e o máximo dessa série, o mínimo é 1, o máximo é 5. Se a gente quiser calcular os valores aqui normalizados pelo min-max scale, a gente vai usar a fórmula do min-max scale, vai colocar aqui o mínimo como 1, o máximo como 5, o mínimo como 1, e a nossa fórmula para calcular os dados normalizados seria x menos 1 sobre 4. Se a gente aplicar isso aqui em cada um desses valores, se aplicar no 1, por exemplo, 1 menos 1, 0. Então, o primeiro valor, 0. 2 menos 1, 1. 1 sobre 4, 0,25. Está aqui. 3 menos 1, 2. 2 sobre 4, 0,5. Está aqui. Então, esses dados aqui são a versão normalizada desses dados. E não importa quantos dados a gente tivesse, poderia estar entre 1 e 5, poderia estar entre 10 e 1 milhão, a nossa série final de dados normalizados ia estar entre 0 e 1. Só que a relação entre os dados ainda é a mesma. Se a gente pegar aqui, o 0,25, ele tem uma relação direta com o 0,5 na mesma proporção que o 2 tem com o 3. O 0,5 com o 0,75 na mesma que o 3 tem com o 4. Existe um incremento comum aqui dentro, que é de 0,25, enquanto aqui tem um incremento comum que é de 1 em cada uma das séries. Então, o efeito, a correlação entre os dados é a mesma. A diferença é só a escala dos dados. Tudo bem? Então, esse é o min-max scaling, uma das formas de normalização. A outra forma de normalização, ela é um pouquinho mais difícil, mas ela ainda não tem nada tão complexo assim. Então, vamos supor que a gente tenha a série de dados 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei um dado a mais aqui. A fórmula do z-scaling, ele fala que o número z que a gente vai ter para cada normalização z vai ser o x menos a média sobre o desvio padrão. Então, tem aqui a formulazinha da média, a soma dividido pelo número de elementos. Então, nessa série 1, 2, 3, 4, 5, 6, a média é 3,5. Aqui a gente tem o desvio padrão, que seria o desvio quadrático de cada elemento pela média, a raiz quadrada do desvio quadrático de cada elemento pela sua média dividido pelo número de elementos. Então, o desvio padrão dessa série aqui é 1,71. E aí a gente escala por meio de quanto cada valor se desvia da média ponderado pelo desvio padrão. Quanto cada valor que a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se desvia da média, que é 3,5, normalizado pelo seu desvio padrão 1,71. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que a média 3,3 passa a ser a referência de desvio padrão 0, né? Porque o desvio padrão da média, o desvio padrão do elemento médio é 0, então ele passa a ser, a gente fica centrado em 3,3 aqui como nosso elemento 0, e os nossos valores eles vão ter desvios da média, dessa média 0 para cima ou para baixo, uma determinada quantidade de desvios padrões. Normalmente esses dados aqui eles vão ficar entre menos 3 e 3, e é uma forma muito boa de fazer essa normalização, porque a gente preserva a relação de desvios entre os dados. Quão
quanto de desvio a gente tem de um dado em relação ao outro. Serve para treinar a rede neural também. Então, se a gente aplicar cada valor aqui, né, a gente só guarda qual que é a média e qual que é o desvio padrão, aplica aqui 1 menos a média, 3,5, sobre o desvio padrão, menos 1,46. Se a gente tivesse 3,5, né, se a gente tivesse um elemento 3,5 aqui, que a gente não tem, 3,5 menos 3,5, 0. Sobre o desvio padrão, 0. Então, a média ela vai estar sempre centrada em 0. E aqui fica a nossa sequência de dados normalizados. Então, só para ficar claro, né, só para a gente deixar bem claro, isso tem que entrar na cabeça muito bem. A etapa de normalização é uma etapa de manipulação dos dados de entrada para que a gente jogue todos os dados de entrada para uma mesma escala, para uma escala mais fácil de comparar. Porque na etapa de treinamento, e a gente já viu como é a etapa de treinamento, é difícil, é dispendioso colocar essa unidade dentro dos pesos, porque os pesos vão ter que ter tamanhos muito diferentes. E como a convergência para os pesos é um processo lento, seria um processo muito, muito lento. Dá para fazer sem normalizar? É perfeitamente possível fazer sem normalizar. Não precisa normalizar os dados. Só fica muito mais difícil de treinar. Se você normalizar os dados, é muito, muito mais fácil de treinar uma rede neural. Basicamente, o que você vai fazer, em vez de usar os dados crus, você usa os dados simplesmente reescalados. E aí tem uma coisa muito importante antes da gente passar para a próxima aula. Uma vez que você normalizou os dados e usou esses dados para fazer o treinamento, agora sua rede neural ajustou os pesos para os dados normalizados. Então ela sabe, ela conhece como os dados normalizados se correspondem com a saída. Elas não conhecem como os dados normais, os dados não normalizados. Então, se você treinou uma rede com dados normalizados, os pesos eles são válidos só para os dados normalizados. E aí, quando você for fazer a previsão dos dados no futuro, você vai ter que aplicar a mesma normalização nos dados que você não usou para treinar. Então, para fazer previsões, tem que normalizar os novos dados com os mesmos parâmetros do treinamento. Então, se está usando a min-max scale, tem que guardar qual que é o mínimo e máximo que foi usado para normalizar os dados. Se estiver usando a standard scale, scaling, tem que guardar a média e o desvio padrão também para usar nos próximos dados, quando você for fazer previsão com dados novos. Bom, rapidinho na aula que vem a gente vai ver como ficariam os dados normalizados ali com min-máximo scale.